O sol ainda mal despontava no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, quando Alexandre Monteiro decidiu pegar a estrada. Ele queria fugir do caos da cidade, do barulho constante, das reuniões intermináveis e dos telefones que nunca paravam de tocar. Antes de continuar, me fale de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante para o canal. Vamos lá. Tudo o que desejava era silêncio, paz e talvez alguns dias longe de qualquer compromisso, longe de qualquer pessoa que soubesse seu nome. Sua Ferrari vermelha reluzia sob a luz fraca da manhã, enquanto ele acelerava pela rodovia que cortava pequenas cidades do interior. O caminho era deserto, o vento batendo contra o vidro, a sensação de liberdade correndo pelas mãos firmes no volante. Mas como a vida adora pregar peças, cerca de 20 quilômetros antes de chegar à primeira vila realmente habitada, ouviu aquele som inconfundível. Um estalo seco e depois o carro sacudindo violentamente. Um pneu furado em meio à estrada deserta. Alexandre respirou fundo, deixou o carro encostar na lateral e desceu para checar. A paisagem era bonita, quase poética, mas a situação era tudo menos poética. Olhou ao redor. Nenhum posto, nenhuma oficina, nenhum sinal de ajuda. Somente árvores, campos verdes e o silêncio quase absoluto, quebrado apenas pelo som distante de algum pássaro. Foi quando ouviu um motor diferente se aproximando. Uma caminhonete antiga, com tinta descascando, mas que ainda carregava dignidade, surgiu na curva. Ela parou ao lado dele e uma moça jovem, de cabelo castanho preso em um rabo de cavalo, saiu do veículo com um sorriso curioso e espontâneo. "Oi, você precisa de ajuda?" ela perguntou. "Sim, meu pneu furou", respondeu ele, tentando não parecer completamente perdido. A caminhonete sacudiu levemente enquanto ela se aproximava. "Posso dar uma olhada? Não sou mecânica profissional, mas já quebrei alguns pneus na vida." Alexandre riu baixo, surpreso com a naturalidade dela. "Isso é reconfortante", admitiu. Ela começou a retirar as ferramentas do porta-malas da caminhonete, enquanto ele observava cada movimento com uma mistura de fascinação e incredulidade. Havia algo na maneira como ela se movia, na facilidade com que lidava com a situação, que o fez sentir que estava, de repente, fora de seu mundo habitual de luxo e poder, e dentro de algo muito mais genuíno. Enquanto ela girava a chave inglesa, perguntou: "Você vem muito por aqui?" "Não, na verdade, é a primeira vez. Preciso de silêncio", explicou ele. "A cidade é cansativa." Ela sorriu, limpando as mãos em um pano velho. "Aqui é perfeito para isso. Ninguém corre, ninguém grita, e o café da manhã às vezes se estende até a tarde." Alexandre não conseguiu evitar rir com a simplicidade daquela frase. "É exatamente o que eu precisava", disse. O trabalho foi feito rapidamente. O pneu substituído, a caminhonete novamente engatada, e por um instante ficaram ali, simplesmente olhando o campo à frente, o vento balançando a grama, o cheiro de terra úmida, depois da leve chuva da noite anterior. Então ela disse: "Você vai continuar sozinho por aí, ou quer companhia para o café da manhã?" Ele hesitou, surpreendido com a oferta inesperada, mas algo no olhar dela, uma mistura de tranquilidade e curiosidade, fez com que ele assentisse. "Aceito a companhia", respondeu. Enquanto seguiam pela estrada de terra até a pequena casa de madeira dela, ele não parava de observar cada detalhe. A simplicidade daquela vida contrastava fortemente com a sua. Não havia luxos, não havia apelos visuais de riqueza, apenas o calor de uma casa, feita com cuidado e amor, móveis que provavelmente passavam de geração em geração, e paredes cheias de histórias silenciosas. Clara abriu a porta e o convidou a entrar. "Sinta-se à vontade", disse, como se aquele espaço não fosse só dela, mas de qualquer pessoa que precisasse de um refúgio. O cheiro do pão recém-assado e do café fresco invadiu seus sentidos. Alexandre percebeu que nunca tinha apreciado algo tão simples com tanto entusiasmo. "Vocês sempre têm café assim cedo?" ele perguntou. Rimos, não exatamente. "Depende do humor da manhã", respondeu ela, servindo uma xícara fumegante. "Mas hoje o aroma parece especialmente bom." Eles sentaram na mesa de madeira desgastada pelo tempo, e cada palavra parecia natural, sem esforço, sem pretensão.
Ele falava sobre viagens, sobre sua vida corrida, sobre lugares que ninguém jamais visitaria. Ela ria e comentava com observações simples, mas sábias, que de alguma forma faziam tudo parecer mais claro, mais leve. O tempo passou rápido. A manhã se transformou em tarde. E Alexandre percebeu que não sentia o peso da riqueza, das responsabilidades, das expectativas. Ele estava apenas ali diante de Clara, rindo de histórias simples e sentindo algo que há muito não sentia. Genuína felicidade. Quando ele se levantou para ir embora, algo dentro dele mudou. Clara percebeu isso e disse: "Espero que volte." Ele sorriu sem palavras, apenas assentindo. E pela primeira vez, o silêncio que tanto procurava parecia não ser suficiente. Ele queria mais daquele momento, mais daquela vida simples que, sem perceber, já tinha começado a transformar o seu coração. Enquanto voltava para a estrada asfaltada e para o mundo que o esperava, Alexandre sabia que aquela não seria a última vez que veria Clara. Algo profundo havia começado ali, no interior silencioso. No meio de um pneu furado e de um café improvisado, algo que prometia mudar sua vida para sempre. Depois daquele primeiro encontro inesperado, Alexandre não conseguiu tirar Clara da cabeça. O interior tinha algo que sua cidade jamais ofereceria: calma, autenticidade, pessoas de verdade. Ele voltou para São Paulo com a sensação de que algo dentro dele havia despertado. Algo que dinheiro nenhum, luxo algum ou agenda lotada jamais conseguiriam acalmar. Mas também voltou com uma decisão silenciosa: precisava voltar. Os dias na cidade foram intensos, como sempre. Reuniões intermináveis, telefonemas, compromissos, jantares que não queriam ser jantares, apenas formalidades. Mas em cada momento de silêncio, em cada intervalo entre uma ligação e outra, a imagem de Clara surgia vívida. O jeito que ela mexia no cabelo, o sorriso fácil, a maneira como falava de sua vida sem nunca parecer pretensiosa. Tudo isso parecia tão real. Finalmente, depois de 2 semanas, Alexandre arrumou a oportunidade de voltar ao interior. Desta vez não era apenas uma visita, era uma escolha consciente de se reconectar com algo que ele não sabia que sentia. Falta até encontrar. A estrada parecia menos solitária agora. Talvez porque, de alguma forma, ele sentia que estava voltando para algo que já lhe pertencia. Quando chegou à pequena vila, a caminhonete velha de Clara já estava estacionada fora da casa, como se ela soubesse que ele vinha. Ela estava no jardim, cuidando de algumas plantas, o rosto iluminado pelo sol da manhã. "Bom dia", disse ele antes mesmo de pensar. "Bom dia", respondeu ela com aquele sorriso que fazia qualquer preocupação desaparecer. "Você voltou mais cedo do que eu esperava." "Precisei vir", admitiu ele. "Algumas coisas não podem esperar, e algumas pessoas também." Ela riu, meio sem jeito, e entregou-lhe uma flor do jardim. "Pegue", disse, escolhendo a mais bonita. Alexandre aceitou, surpreso com o gesto simples e significativo. "Obrigado, é linda." "Não é nada", ela respondeu, como se fosse apenas uma flor entre muitas, mas o olhar dela dizia o contrário. Havia intenção, cuidado, atenção. Eles caminharam pelo jardim, conversando sobre coisas simples: o clima, os animais, os vizinhos que passavam acenando. Mas cada palavra, cada pausa, cada risada parecia carregada de algo mais profundo, algo que nem eles precisavam nomear ainda. Com o passar dos dias, Alexandre se viu integrado à vida do interior. Ele ajudava com pequenas tarefas na fazenda, participava de festas locais, aprendia sobre plantas e animais. Clara mostrava paciência, explicando cada detalhe com cuidado, e ele absorvia tudo com fascínio, percebendo que o mundo que ela habitava era completamente diferente do seu, mas ao mesmo tempo mais real do que qualquer luxo que já tivera. Certa tarde, enquanto estavam juntos, cuidando de algumas árvores frutíferas, Alexandre parou de repente e olhou para Clara. "Você já pensou em sair daqui?" perguntou. Ela balançou a cabeça. "Às vezes, talvez. Mas esse é meu lugar", respondeu. "É onde me sinto em casa." "E você já pensou em ficar?" Ele perguntou, quase sem coragem de dizer em voz alta o que sentia. "Ficar?" Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa. "Aqui?" Ele não hesitou. "Aqui com você."
Clara ficou em silêncio por um instante, processando a intensidade daquela confissão inesperada. Depois sorriu, tímida, mas firme. Talvez eu não tenha imaginado isso antes, mas você mudou algo em mim desde que chegou. Talvez a vida possa ser diferente. O coração de Alexandre disparou. Ele nunca imaginou que palavras tão simples pudessem significar tanto. Eles ficaram ali, sob o sol da tarde, o vento suave balançando os galhos das árvores, sem precisar de mais nada. Nos dias seguintes, eles começaram a se conhecer mais profundamente. Alexandre contou sobre sua vida em São Paulo, sobre os negócios, sobre a pressão constante de ser quem todos esperavam que ele fosse. Clara, por sua vez, falou de sua família, de seus sonhos simples, das festas de bairro, das manhãs de domingo em que todos se reuniam na praça. O contraste entre os dois mundos era enorme, mas em vez de afastá-los, parecia aproximá-los. Alexandre começou a perceber que não precisava de nada que não fosse real, que não fosse genuíno. E Clara descobriu que a presença dele não era apenas de luxo ou dinheiro, mas de alguém disposto a se abrir, a se tornar vulnerável, a viver uma vida diferente, mesmo que temporariamente. Certa noite, após um jantar simples feito com ingredientes frescos da horta, eles se sentaram na varanda olhando as estrelas. O céu estava incrivelmente limpo, e cada constelação parecia mais próxima do que qualquer luz de cidade jamais permitira. Sabe, disse Alexandre, nunca pensei que encontrar alguém como você pudesse me fazer repensar toda a minha vida. Clara sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. Eu também não sabia que podia sentir algo assim por alguém de um mundo tão diferente do meu. O silêncio confortável que se seguiu não precisava ser preenchido. Eles apenas ficaram ali, sentindo a presença um do outro, como se o tempo tivesse decidido parar para que aquele momento durasse para sempre. Nas semanas seguintes, eles continuaram a construir essa conexão. Alexandre começou a frequentar a vila regularmente, não apenas como visitante, mas como alguém que queria fazer parte da vida dela, aprender, compartilhar e talvez até mudar a si mesmo para melhor. Clara, por sua vez, descobriu que abrir seu coração para alguém do mundo de fora não significava abandonar quem era, mas sim expandir seu universo de possibilidades. Em um domingo de manhã, enquanto caminhavam pela margem do rio próximo à casa, Alexandre pegou a mão de Clara. Ele a segurou firme, mas carinhosamente, e olhou em seus olhos. Você mudou minha vida, disse, e eu não quero voltar para a vida que tinha antes. Clara sentiu uma onda de emoção atravessando seu peito. Eu também, respondeu, e percebi que não quero que nada volte a ser como era antes. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, olhando o reflexo do sol na água, sentindo que aquele era apenas o começo de algo muito maior. Algo que, de alguma forma, nenhum deles tinha imaginado, mas que já se tornava indispensável. E foi assim, entre conversas simples, risadas inesperadas, trabalhos na fazenda e noites sob o céu estrelado, que Alexandre e Clara começaram a escrever a primeira página real de sua história de amor. Uma história que não conhecia limites de riqueza ou origem, mas apenas a força da conexão genuína, do respeito, da amizade e da descoberta mútua. Por enquanto, o mundo lá fora continuava correndo. Implacável, mas eles sabiam que, quando estivessem juntos, o tempo parecia obedecer a outra lei. A lei do coração, da presença, do cuidado e da simplicidade. E assim, a cada dia que passava, Alexandre e Clara se aproximavam mais de algo que prometia ser eterno. O amor que transforma, que muda vidas, que ensina que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se sente e compartilha. O verão no interior chegava com um calor intenso, mas também com a promessa de dias longos e cheios de luz. E Alexandre começou a sentir que, de certa forma, já pertencia àquele lugar. Cada visita se tornava mais longa, cada conversa mais profunda, cada risada mais espontânea. Ele descobriu que podia viver sem compromissos urgentes, que podia se perder na simplicidade do campo e, ao mesmo tempo, se encontrar. Uma manhã, Alexandre chegou à casa de Clara com a ideia de ajudá-la em um projeto antigo.
Ele queria construir uma pequena estufa para que ela pudesse cultivar mais plantas e, quem sabe, experimentar algumas espécies exóticas que ele conhecera em viagens internacionais. Clara olhou para ele surpresa com os olhos brilhando. Você trouxe ferramentas e ideias de cidade grande para cá? Ela riu, mas havia uma ponta de entusiasmo na voz. Talvez, disse ele, mas quem disse que ideias de cidade grande não podem ajudar no interior? Eles começaram a trabalhar juntos, medindo, calculando, carregando madeira e pregos, e rindo das inevitáveis dificuldades que surgiam. Alexandre percebeu que nunca havia se divertido tanto sem que houvesse uma agenda, um plano ou uma obrigação formal. Clara, por sua vez, sentia-se viva de um jeito que nunca experimentara com ninguém. Havia algo libertador naquele homem que, apesar de todo o poder e riqueza, se entregava a coisas simples sem vergonha ou pressa. Enquanto martelavam, Alexandre perguntou: Você nunca pensou em deixar o interior, Clara? Ela olhou para ele suspirando. Às vezes penso em conhecer o mundo, sim, mas aqui é onde minha família está, meus amigos, tudo que faz sentido. E você? Nunca pensou em ficar aqui para sempre? Ele parou por um momento, refletindo. Honestamente, disse ele, não sei se poderia deixar minha vida na cidade para sempre, mas também não sei se conseguiria voltar para aquela vida sabendo o que encontrei aqui. Clara sorriu, uma mistura de compreensão e ternura. Acho que, às vezes, a vida nos força a escolher entre o que temos e o que queremos. Mas algumas escolhas não parecem escolhas, apenas um caminho que se abre diante de nós. Os dias passaram rapidamente, e a presença de Alexandre se tornou algo natural. Ele já ajudava nas tarefas do campo, participava das festas da vila, e conhecia vizinhos, e pouco a pouco, começou a se envolver nos detalhes da vida de Clara. Aprendeu o nome de cada vizinho, sabia quando o padeiro chegava com pão fresco. Conhecia as histórias de cada árvore frutífera do quintal. Tudo parecia simples, mas para ele era uma revolução silenciosa. Certa tarde, sentados à sombra de uma grande árvore, Alexandre percebeu que precisava falar sobre algo que estava sentindo há dias. Clara, como sempre, estava distraída, observando o rio que corria perto da fazenda. Clara, começou ele, há algo que preciso te dizer. Ela olhou para ele curiosa, mas sem pressa. O que é? Ele respirou fundo. Desde que te conheci, minha vida mudou de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Não é apenas o lugar, não são apenas as coisas que fazemos aqui. É você. Você me fez perceber que viver é mais do que apenas existir. É sentir, se conectar, se abrir. E eu não quero que isso acabe. Clara ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela sentiu uma mistura de surpresa, emoção e medo. Nunca pensou que alguém como Alexandre pudesse sentir algo tão genuíno por ela. Mas ao mesmo tempo tudo fazia sentido. Eu também, disse ela finalmente. Eu também sinto que nada será igual. E sinceramente não sei se quero que seja. Eles se aproximaram e pela primeira vez, seus lábios se encontraram em um beijo longo e suave, cheio de emoção contida e promessa de algo maior. O mundo ao redor parecia ter desaparecido. E tudo o que restava era aquele momento, aquele encontro de almas. No entanto, nem tudo poderia ser perfeito. Alexandre sabia que a vida dele na cidade, com seus negócios, compromissos e responsabilidades, não desapareceria. E Clara, por sua vez, tinha uma família, amigos e uma rotina que não podia simplesmente ignorar. Havia um peso silencioso pairando sobre eles, uma consciência de que, apesar da paixão e da conexão, precisariam enfrentar desafios. Na semana seguinte, Alexandre conheceu a família de Clara. Ela o apresentou aos pais, irmãos e alguns amigos próximos. A recepção foi calorosa, mas Alexandre percebeu olhares desconfiados, perguntas silenciosas, como se todos quisessem entender o que aquele homem sofisticado fazia no mundo simples de Clara. Seu pai, um homem robusto e de fala direta, aproximou-se de Alexandre. Então você é o tal que conquistou minha filha? Ele disse com um sorriso contido. Sim, respondi, e espero poder continuar a fazer parte da vida dela de maneira respeitosa e sincera. O homem estudou Alexandre por um momento, medindo-o,
mas depois estendeu a mão. Se você fizer minha filha feliz, será bem-vindo sempre. O alívio de Alexandre foi enorme. Ele sabia que conquistar a confiança da família seria um passo importante para qualquer futuro que desejassem construir juntos. Clara sorriu ao vê-lo relaxar. Eu te disse que minha família é simples, mas de coração enorme, disse ela brincando. Enquanto a semana avançava, Alexandre começou a se envolver em pequenos projetos comunitários. Ele ajudou a reformar a escola da vila, contribuiu para melhorias na Praça Central e começou a organizar atividades culturais para as crianças. Clara assistia a tudo com orgulho, admirando a capacidade dele de se doar sem precisar de reconhecimento. Em uma noite estrelada, após um dia cheio de trabalho, eles sentaram na varanda. Alexandre olhou para o céu e depois para Clara. Sabe, disse ele, quando estou aqui, tudo parece fazer sentido. A cidade, os negócios, o barulho, tudo isso desaparece quando estou com você. Clara segurou a mão dele, olhando nos olhos dele. Eu sinto o mesmo, mas precisamos lembrar que o mundo lá fora ainda existe. Ele assentiu, compreendendo. Mas prometo que enquanto eu puder escolher, estarei aqui com você, disse ele com convicção. Nos dias que se seguiram, eles continuaram a explorar a profundidade de seus sentimentos. Alexandre aprendeu a apreciar a simplicidade de uma tarde preguiçosa, o prazer de cozinhar juntos, a alegria de uma festa de bairro, a intimidade silenciosa de observar as estrelas. Clara descobriu que se abrir para alguém do seu mundo não significava perder a própria essência, mas sim expandir sua capacidade de amar e confiar. Certo domingo, durante um passeio pelo campo, Alexandre se abaixou para pegar uma flor e entregou a Clara. É apenas uma flor, disse ele, mas representa algo que não posso explicar apenas com palavras. Clara sorriu emocionada. Às vezes, as coisas mais simples são as que mais importam. E assim, entre gestos simples, palavras sinceras e momentos compartilhados, Alexandre e Clara continuavam a escrever sua história. Uma história que não dependia de riqueza, status ou aparência, mas da autenticidade, da conexão e do amor que crescia a cada dia, silencioso, firme, inabalável. Eles sabiam que desafios ainda viriam, que o mundo fora daquele interior não seria gentil nem fácil de conciliar com seu amor. Mas também sabiam que enquanto estivessem juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Porque o que sentiam não era apenas atração, mas a certeza de que haviam encontrado algo raro, alguém que compreendia, que apoiava, que transformava a vida do outro para sempre. E assim, entre o calor do verão, o cheiro da terra úmida, o canto dos pássaros e a simplicidade de cada dia, Alexandre e Clara seguiam juntos, aprendendo que a verdadeira felicidade não está no que se possui, mas no que se compartilha e que o amor capaz de mudar vidas nasce, muitas vezes nos lugares mais inesperados. O outono chegava lentamente, tingindo os campos de tons dourados e alaranjados, e com ele vieram também as primeiras pressões do mundo exterior. Alexandre continuava visitando Clara com frequência, mas agora precisava conciliar cada dia no interior com compromissos inadiáveis na cidade. Cada despedida parecia mais difícil, cada reencontro mais esperado. O tempo passava rápido demais, e a saudade se tornava quase física, um aperto constante no peito. Clara sentia a mesma coisa. Havia noites em que se deitava na cama e ficava imaginando Alexandre a caminho de São Paulo, cercado por reuniões, carros, contratos e decisões que nunca dormiam. Era impossível não se preocupar, impossível não sentir que, de alguma forma, a vida dele poderia afastá-lo dela. Certa manhã, enquanto tomavam café na varanda, Clara falou com uma hesitação incomum. Alexandre, você acha que podemos equilibrar tudo isso? Nossa vida aqui e a sua lá na cidade? Ele segurou a mão dela com firmeza. Eu quero tentar, respondeu. Não há garantias, mas se há algo que aprendi com você, é que vale a pena lutar pelo que importa. O sorriso de Clara foi tímido, mas cheio de esperança. Ela queria acreditar, precisava acreditar, e a presença dele ali, olhando-a nos olhos, fazia com que todos os medos parecessem menores. Mas como a vida raramente permite que tudo seja fácil,
Chegaram os primeiros sinais de tensão. Alguns vizinhos começaram a comentar sobre a presença frequente do milionário. Alguns olhares curiosos e até desconfiados surgiram. Nem todos entendiam por que alguém como Alexandre passaria tanto tempo no interior, ajudando, rindo, vivendo uma vida que parecia tão distante de seu mundo. Clara sentiu o peso dessas opiniões e tentou minimizar para Alexandre. Não ligue para o que falam, disse ela. Eles não entendem, mas ele sabia que, de certa forma, seria impossível ignorar. Havia compromissos, contratos, pressões invisíveis que podiam invadir aquela paz a qualquer momento. Em um fim de tarde, Alexandre recebeu uma ligação urgente. Um dos negócios da família exigia sua presença imediata em São Paulo. Ele hesitou, olhando para Clara, sentindo o aperto do coração. Precisava ir, mas odiava a ideia de deixá-la sozinha, de interromper aquela rotina que já se tornara tão importante para os dois. Não se preocupe, ele disse, tentando soar firme. Eu volto em alguns dias. Clara assentiu, mas quando ele se foi, sentiu um vazio que não conseguia preencher. Passou os dias trabalhando na fazenda, cuidando das plantas, caminhando pelo campo. Mas nada parecia suficiente para distraí-la. A saudade se tornava cada vez mais intensa. E ela se deu conta de que o amor deles já tinha ultrapassado barreiras simples. Agora era profundo, real, inevitável. Enquanto isso, na cidade, Alexandre enfrentava sua própria batalha. A pressão dos negócios. Reuniões longas e negociações complexas consumiam seu tempo. Mas cada momento ele lembrava de Clara, de seu sorriso, do som de sua risada, da simplicidade que trazia equilíbrio à sua vida turbulenta. Ele começou a perceber que nunca mais poderia voltar à rotina anterior. Alguma coisa dentro dele havia mudado para sempre. Ele precisava encontrar uma forma de integrar esses dois mundos, de não perder a mulher que já se tornara essencial. Quando finalmente voltou ao interior, Clara correu para encontrá-lo, e o abraço que se seguiram foi carregado de emoção, de alívio, de saudade transformada em presença. Eu senti tanto a sua falta, disse ela, com a voz embargada. Eu também, respondeu ele, segurando-a mais firme. Mas estou aqui agora, e não vou mais embora tão facilmente. Nos dias seguintes, eles começaram a conversar sobre o futuro, tentando planejar uma vida que integrasse seus mundos diferentes. Alexandre queria encontrar maneiras de passar mais tempo no interior sem comprometer seus negócios. Clara queria descobrir como manter sua rotina sem sentir que precisava se adaptar completamente ao mundo dele. Essas conversas, embora carregadas de amor, também trouxeram conflitos sutis. Alexandre, acostumado a decidir rapidamente e impor soluções, teve que aprender a ouvir e ceder. Clara, acostumada a uma vida previsível e controlada, precisou aceitar mudanças e adaptações. Cada passo era uma negociação silenciosa, um exercício de paciência e compreensão. Um dia, durante um passeio pelo rio, eles se sentaram em uma pedra grande, olhando a água correr. Alexandre suspirou. Às vezes, disse, sinto que há duas vidas em mim. Uma que precisa do silêncio, da simplicidade de você, e outra que me puxa para o mundo lá fora, para responsabilidades que não posso ignorar. Clara o olhou com ternura. Eu sei, respondeu, mas talvez possamos construir algo que una essas vidas em vez de separá-las. Talvez possamos criar nosso próprio caminho, que não seja nem totalmente o seu mundo, nem totalmente o meu, mas algo novo. Ele sorriu, impressionado com a maturidade dela. Sim, talvez seja isso. Talvez a felicidade seja encontrar equilíbrio, não perfeição. Porém, nem todos os desafios vinham de fora. Alexandre começou a perceber sentimentos que não conseguia controlar completamente. Ciúmes silenciosos quando outros homens olhavam para Clara. Medo constante de perdê-la. Ansiedade em cada partida. Clara também enfrentava suas próprias inseguranças, medo de que a diferença de mundos pudesse criar barreiras irreversíveis. Certa noite, após uma discussão leve sobre planos futuros, Clara desabafou. Às vezes tenho medo, Alexandre. Medo de que tudo isso acabe. Medo de que nossas vidas sejam incompatíveis. Ele a abraçou com força. Não precisa ter medo, respondeu. Eu escolhi você.
Eu quero fazer isso funcionar e vou lutar por isso todos os dias. E assim, entre desafios externos, pressões invisíveis e conflitos internos, Alexandre e Clara continuavam a fortalecer seu vínculo. Cada obstáculo, cada medo, cada insegurança se transformava em oportunidade de crescimento, de aprendizado, de compreensão mútua. Eles aprenderam que o amor verdadeiro não é apenas sentimento, mas escolha, esforço, paciência e entrega constante. Enquanto o outono avançava e os dias se tornavam mais curtos, eles encontravam conforto um no outro. Pequenos gestos, palavras simples, toques espontâneos, risadas compartilhadas, tudo se tornava a base sólida sobre a qual construíam seu futuro. Alexandre descobriu que não precisava do luxo para ser feliz, que a verdadeira riqueza estava na presença de Clara, no calor do seu abraço, na honestidade do seu sorriso. Clara descobriu que abrir o coração não significava perder a si mesma, mas sim expandir sua capacidade de amar, de confiar e de sonhar. E mesmo diante das primeiras dificuldades reais, eles continuavam a avançar, certos de que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor capaz de superar diferenças, de unir mundos e de transformar vidas para sempre. O inverno se aproximava lentamente, trazendo consigo tardes frias e noites silenciosas que contrastavam com os dias intensos que Alexandre e Clara passavam juntos. Aqueles meses haviam consolidado algo muito além de uma simples paixão. Haviam construído confiança, cumplicidade e uma intimidade emocional que nenhum deles havia experimentado antes. Mas como a vida sempre insiste em lembrar, nem tudo que é belo permanece sem ser testado. Certa manhã, Alexandre chegou à casa de Clara com um olhar sério, incomum para os padrões descontraídos que já estabeleciam juntos. Clara percebeu imediatamente que algo havia mudado. "O que houve?" perguntou, tentando ler o rosto dele. "Recebi uma ligação da minha empresa", respondeu Alexandre, suspirando. "Há uma oportunidade de expandir os negócios internacionalmente, mas exigirá que eu viaje por semanas a fio." Clara sentiu o coração apertar. "E quanto a nós?" perguntou, tentando manter a voz firme. Ele segurou suas mãos. "Nada vai mudar entre nós", disse. "Mas sei que a distância será difícil e não quero que você se sinta abandonada." Ela respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que crescia dentro dela. "Eu confio em você", disse, "mas não vou mentir. Vou sentir sua falta todos os dias." Durante as semanas seguintes, Alexandre partiu para São Paulo, depois para negociações em outras cidades, e Clara continuou sua rotina no interior. A saudade era intensa, mas eles encontraram maneiras de se manter conectados. Mensagens, chamadas de vídeo, cartas que Alexandre escrevia com a letra apressada, mas cheia de carinho. Cada contato era um lembrete de que, apesar da distância, o vínculo deles permanecia inquebrável. No entanto, não demorou para que surgissem as primeiras tensões de verdade. Alexandre se viu preso entre obrigações profissionais e o desejo de estar com Clara. Uma reunião atrasada, um voo cancelado, uma decisão urgente, e ele sentia que cada escolha que fazia era uma traição silenciosa ao tempo que queria passar com ela. Clara, por sua vez, enfrentava a solidão do interior. Amigos e vizinhos faziam perguntas sobre o homem rico que visitava a vila com tanta frequência. Alguns comentários maliciosos chegaram aos ouvidos dela, insinuando que Alexandre poderia se cansar daquela vida simples, que ele não pertencia àquele lugar. Ela se pegava pensando se estava exagerando, se deveria deixar a insegurança de lado. Mas os momentos de dúvida cresciam silenciosamente dentro dela. Quando Alexandre finalmente retornou após 3 semanas, o reencontro foi intenso, carregado de emoção contida e alívio. Clara correu ao seu encontro, e eles se abraçaram longamente, como se quisessem recuperar todo o tempo perdido. "Senti tanto a sua falta", disse Clara com a voz embargada. "Eu também", respondeu ele, beijando a testa dela. "Mas estou aqui agora, e ninguém mais importa além de nós." Nos dias seguintes, eles aproveitaram cada momento juntos. Alexandre se envolveu novamente nas tarefas do campo, ajudou na feira local,
Participou de pequenas reuniões comunitárias e, acima de tudo, passou horas conversando com Clara sobre sonhos, medos e planos futuros. Eles começaram a planejar algo maior, talvez uma vida mais integrada, talvez uma casa que fosse deles, um espaço que combinasse o luxo que ele conhecia com a simplicidade que ela amava. Mas os desafios continuavam. Certo dia, durante uma caminhada pelo campo, Alexandre percebeu que Clara estava pensativa, olhando para o horizonte. "O que há?" perguntou ele, preocupado. "É só que às vezes penso. No que seria se você tivesse que voltar para a cidade por muito tempo", disse ela. "E se isso acontecesse, não sei se conseguiria lidar." Ele a puxou para perto. "Eu não quero que isso aconteça", disse ele. "Mas se tiver que ser, vamos enfrentar juntos. Sempre juntos." Clara sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Nunca havia sentido alguém tão determinado a permanecer ao seu lado, não importa o que acontecesse. Com o passar do tempo, começaram a surgir oportunidades para Alexandre integrar sua vida de forma mais concreta ao interior. Ele considerou abrir uma pequena filial de seus negócios ali, algo que poderia unir suas responsabilidades profissionais com a vida simples que tanto amava. Clara ajudou a planejar, a organizar, a pensar em soluções criativas. Era como se, juntos, estivessem construindo um mundo próprio, onde nenhum deles precisaria abandonar sua essência. Um dia, durante uma tarde fria de inverno, Clara preparava chocolate quente enquanto Alexandre organizava alguns documentos. Eles riam de pequenas coisas, compartilhavam lembranças de viagens passadas e, de repente, ele se aproximou. Segurou suas mãos e disse: "Quero que saiba que cada decisão que tomo agora leva você em consideração. Eu não sabia que o amor poderia ser assim, tão forte, tão presente mesmo quando estamos longe." Clara sorriu emocionada. "Eu também não sabia que podia sentir algo tão profundo por alguém. Você me transformou." O inverno trouxe também momentos de introspecção. Alexandre começou a perceber que, apesar de estar feliz no interior, sua vida na cidade ainda exigia atenção. E Clara, observando-o lidar com essas pressões, aprendeu a compreender que o amor verdadeiro envolve paciência, apoio e confiança, mesmo quando o outro enfrenta dificuldades que você não pode resolver sozinho. Certa noite, sentados junto à lareira improvisada na varanda da casa, eles conversaram sobre o futuro de maneira mais séria. "Clara", disse Alexandre, "já pensou em como seria se morássemos juntos aqui? Não estou falando de uma visita temporária, mas de realmente integrar nossas vidas." Ela o olhou surpresa, mas feliz. "Seria maravilhoso", disse ela. "Mas e a cidade? E seus negócios?" "Eu encontrei maneiras de lidar com isso", respondeu ele. "Podemos equilibrar, encontrar soluções, construir algo que seja nosso, sem abrir mão de nada que importe." Eles permaneceram ali por horas, discutindo planos, sonhando, projetando uma vida que ainda não existia, mas que ambos sabiam que desejavam. A cada conversa, a cada toque, a cada risada compartilhada, Alexandre e Clara reforçavam a certeza de que aquele amor era único, raro e capaz de enfrentar qualquer adversidade. Mas nem tudo seria simples. Pequenas tensões surgiam, diferenças de opinião sobre como organizar a vida diária, decisões sobre investimentos, o ritmo do dia a dia no campo versus a cidade. Cada desafio exigia diálogo, compreensão e concessão. Mas, de alguma forma, cada dificuldade também fortalecia o vínculo deles, tornando-os mais próximos, mais confiantes e mais apaixonados. E assim, mesmo com obstáculos, medos e distâncias, Alexandre e Clara continuavam a escrever sua história. Uma história que não era feita de perfeição, mas de verdade, de entrega, de aprendizado constante e, acima de tudo, de amor genuíno. O inverno trouxe frio, mas também trouxe aconchego, intimidade e momentos que jamais seriam esquecidos. Eles aprenderam que, às vezes, os maiores desafios do amor vêm justamente para nos ensinar que ele vale cada esforço, cada lágrima, cada dúvida superada. E naquele pequeno mundo no interior, rodeados por campos dourados, árvores antigas e o silêncio que Alexandre tanto buscava,
Eles descobriam dia após dia que a verdadeira felicidade não estava no que possuíam, mas no que compartilhavam, no calor dos olhares, no toque das mãos, na certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. A primavera começou a desabrochar no interior, enchendo os campos de cores vibrantes, flores exóticas e uma energia renovada. Alexandre e Clara já estavam há meses vivendo essa conexão intensa, mas a vida, como sempre, não permite que tudo seja simples ou previsível. O mundo externo, com suas demandas e pressões, começou a se infiltrar em sua vida perfeita, trazendo dilemas que nenhum deles havia antecipado. Tudo começou com uma visita inesperada de um sócio de Alexandre. Ele chegou à vila dizendo que precisava discutir uma grande decisão de negócios que afetaria a empresa inteira. Alexandre sentiu o peso do mundo desabar sobre seus ombros. Sabia que mesmo no paraíso do interior, as responsabilidades não desapareciam. Clara percebeu imediatamente a tensão dele e seu coração apertou. "O que aconteceu?" perguntou preocupada. "É uma questão de negócios", respondeu ele. "Mas não quero que isso estrague o nosso tempo aqui." Ela segurou sua mão, tentando transmitir segurança. "Sempre que estivermos juntos, podemos enfrentar qualquer coisa", disse com convicção. No entanto, os desafios começaram a se multiplicar. O sócio trouxe à tona questões de investimentos, viagens e decisões urgentes que precisavam ser tomadas imediatamente. Alexandre se viu dividido. Seu coração queria ficar ali, com Clara, vivendo o amor que crescia a cada dia, mas sua mente precisava lidar com responsabilidades que não poderiam esperar. Enquanto isso, Clara enfrentava suas próprias tensões. Alguns parentes próximos começaram a questionar se ela poderia confiar nesse homem do mundo distante, se aquele amor resistiria às pressões e se Alexandre realmente estava disposto a permanecer ao lado dela a longo prazo. Havia olhares desconfiados, perguntas silenciosas e comentários sutis que pesavam sobre seu relacionamento. Certa tarde, após uma discussão tensa sobre planos futuros e decisões de negócios, Clara se afastou para caminhar pelos campos. Alexandre a seguiu, sentindo a necessidade de conversar e esclarecer tudo. "Clara", disse ele, "não quero que nada nos afaste. Sei que há pressões, responsabilidades, opiniões alheias, mas precisamos lembrar o que temos." Ela parou, encarando-o. "Eu sei", respondeu, "mas às vezes sinto que o mundo inteiro conspira para nos separar." Ele a puxou para perto. "Então vamos lutar contra isso juntos", disse com firmeza. "Não permitirei que nada nos tire um do outro." O clima de tensão, no entanto, não desapareceu completamente. Alexandre precisou viajar por algumas semanas para resolver questões urgentes na cidade, e Clara permaneceu no interior, lidando com comentários de vizinhos, familiares preocupados e sua própria ansiedade. Cada ligação, cada mensagem era uma tentativa de manter a chama acesa, mas a distância começava a deixar marcas sutis. Quando Alexandre finalmente voltou, encontrou Clara mais introspectiva, mas ainda assim determinada a não deixar que os obstáculos o separassem. Eles conversaram longamente, sentados à sombra de uma árvore antiga, sobre medos, inseguranças e planos futuros. "Sabe", disse Clara, "não é apenas sobre sentir sua falta. É sobre medo do desconhecido, sobre não saber se podemos conciliar mundos tão diferentes." "Eu sei", respondeu ele segurando suas mãos, "mas acredito em nós. Acredito que juntos podemos construir algo que funcione, mesmo que precise de esforço e paciência." Durante as semanas seguintes, começaram a surgir pequenas vitórias que reforçavam essa crença. Alexandre conseguiu organizar parte de seus compromissos de forma a passar mais tempo no interior. Clara se envolveu em projetos que uniam a comunidade e Alexandre começou a apoiá-la financeiramente, mas de maneira discreta, garantindo que o apoio não fosse motivo de discussão ou desconforto. No entanto, nem todos os desafios eram externos. O próprio coração humano é complicado, e tanto Alexandre quanto Clara começaram a enfrentar sentimentos inesperados, ciúmes, inseguranças, medo de perder o outro. Pequenas discussões surgiam,
seguidas por reconciliações cheias de emoção e sinceridade. Cada obstáculo se tornava uma oportunidade de conhecer melhor o outro, de compreender limites, desejos e necessidades. Certa noite, após uma festa local, eles caminharam sozinhos pela estrada de terra que levava à vila. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Alexandre parou e olhou para Clara. "Há algo que preciso te dizer", disse ele, com o coração batendo acelerado. "O que é?", perguntou ela curiosa. "Durante essas semanas, percebi que não posso mais viver sem você. Clara, não importa o que aconteça, não importa a distância ou os desafios, você é essencial para mim. Eu quero construir um futuro com você, aqui ou em qualquer lugar, mas juntos." Clara sentiu uma onda de emoção atravessando seu corpo. Ela nunca havia ouvido palavras tão sinceras, tão carregadas de compromisso e amor. "Eu também quero", disse ela com a voz embargada. "Sempre soube que você é diferente, mas agora sei que nada vai nos impedir." Eles se abraçaram longamente, sentindo que aquele momento selava um pacto silencioso, uma promessa de enfrentar qualquer obstáculo juntos. O amor deles se fortalecia justamente por causa das adversidades, mostrando que a conexão que haviam construído era real, profunda e resistente. Nos meses seguintes, começaram a planejar uma vida mais estruturada juntos. Alexandre pensava em abrir uma filial da empresa na região, permitindo que pudesse passar mais tempo no interior sem comprometer os negócios. Clara começou a planejar melhorias na casa. Pequenas reformas, um espaço que fosse realmente deles. Cada decisão era tomada em conjunto e a colaboração se tornou um símbolo de compromisso. Porém, a vida ainda tinha surpresas guardadas. O antigo amor de Alexandre reapareceu, trazendo à tona dúvidas e inseguranças. Ele precisou reafirmar seu compromisso, enfrentar sentimentos complicados e provar a Clara, mais uma vez, que ela era a prioridade de sua vida. Clara, por sua vez, teve que lidar com fofocas na vila e comentários maliciosos, mas aprendeu a confiar plenamente no amor de Alexandre, percebendo que nenhum obstáculo externo poderia quebrar a força do que compartilhavam. E mesmo com todos os desafios, eles descobriram que o amor verdadeiro não é isento de dificuldades, mas sim capaz de resistir, adaptar-se e florescer. Cada abraço, cada toque, cada palavra se tornava uma âncora, mantendo-os unidos, mesmo quando o mundo parecia tentar separá-los. Na primavera, enquanto as flores desabrochavam, Alexandre e Clara sentiram que haviam atravessado a fase mais turbulenta de suas vidas e, mais fortes do que nunca, estavam prontos para transformar aquele amor em algo duradouro. Eles aprenderam que a vida compartilhada exige paciência, compreensão e coragem, mas também trouxe a certeza de que, quando duas pessoas realmente se encontram, nada é mais importante do que o vínculo que criam. E assim, mesmo entre desafios, pressões e inseguranças, Alexandre e Clara continuavam a escrever sua história. Uma história de amor que não se limitava a gestos grandiosos ou palavras eloquentes, mas que crescia silenciosamente, dia após dia, nos detalhes, na cumplicidade e na força de dois corações, decididos a permanecer juntos, não importa o que viesse a seguir. O verão voltou a se aproximar, trazendo calor, dias longos e uma sensação de renovação. Alexandre e Clara já haviam atravessado meses de desafios, distâncias, pressões externas e inseguranças, e desde o delay naquele momento, sentiam que finalmente estavam prontos para viver plenamente o amor que haviam construído. Cada dificuldade havia servido para fortalecer a confiança, a cumplicidade e a certeza de que nenhum obstáculo poderia separá-los. Uma manhã ensolarada, Alexandre chegou à casa de Clara com um sorriso impossível de conter. Nas mãos, trazia uma pequena caixa embrulhada com cuidado. Clara, curiosa, aproximou-se, sentindo uma emoção diferente, uma expectativa que misturava surpresa e felicidade. "O que é isso?", perguntou com o coração batendo mais rápido. "Abra", disse ele com brilho nos olhos. Ela abriu a caixa e encontrou um anel delicado, simples, mas cheio de significado.
Alexandre se ajoelhou diante dela, segurando a mão de Clara com firmeza e ternura. Clara, disse ele, desde o dia em que te conheci, minha vida mudou de maneiras que eu nunca imaginei. Você trouxe luz, calma, amor e alegria para meus dias. Quero que saiba que não há nada que eu deseje mais do que passar o resto da minha vida ao seu lado. E quer se casar comigo? Clara sentiu lágrimas subirem aos olhos. Ela nunca imaginou que aquele momento chegaria de forma tão perfeita, tão carregado de emoção. Sim, respondeu, mal conseguindo falar de tanta felicidade. Sim, eu quero me casar com você. Alexandre sorriu, levantou-se e a envolveu em um abraço apertado. Eles se beijaram com intensidade, com um beijo que dizia tudo o que palavras jamais poderiam expressar. Amor, cumplicidade, promessa e entrega total. O mundo parecia desaparecer ao redor deles, deixando apenas aquele momento perfeito, feito de suspiros e batimentos acelerados. Nos dias que se seguiram, começaram a planejar o casamento. Não seria uma cerimônia extravagante, mas algo que refletisse quem eram, simples, genuínos e cheios de amor. A vila inteira participou, com vizinhos, amigos e familiares, celebrando o amor que havia florescido entre a moça do interior e o milionário que havia escolhido a simplicidade ao lado dela. No grande dia, Alexandre esperava Clara no altar improvisado, decorado com flores silvestres e luzes penduradas entre árvores antigas. Clara chegou radiante, com um vestido delicado que parecia feito para aquele momento. Ao se encontrarem, o sorriso nos olhos de ambos falou mais do que qualquer palavra poderia. Alexandre tomou a mão dela. Você está linda, disse com emoção. E você é tudo que eu sempre sonhei, respondeu Clara, com a voz embargada. Eles se beijaram primeiro lentamente, depois com mais intensidade, sentindo que aquele beijo selava não apenas um compromisso, mas toda uma história de vida, de superação, de amor verdadeiro. Durante a cerimônia, amigos e familiares observavam emocionados. Cada detalhe parecia refletir a essência do casal. Risadas compartilhadas, olhares carinhosos, momentos de cumplicidade e pequenos gestos de ternura. Quando se disseram sim, o beijo final foi acompanhado por aplausos, lágrimas e risadas de alegria. Alexandre e Clara se abraçaram novamente, sentindo que finalmente haviam conquistado o que sempre desejaram, um amor sólido, profundo e capaz de enfrentar tudo. Após a cerimônia, na festa que se seguiu, dançaram juntos sob o céu estrelado, entre luzes suaves e música alegre. Cada beijo, cada toque, cada risada era uma celebração do que haviam construído. Alexandre segurava Clara com firmeza, mas também com delicadeza, e ela respondia com a mesma intensidade, como se cada momento fosse eterno. Em um canto mais tranquilo da festa, eles se afastaram um pouco, sentando-se juntos na grama. Alexandre olhou nos olhos de Clara, ainda segurando suas mãos. Eu prometo, disse ele, que não importa o que aconteça, sempre farei de tudo para te fazer feliz. Clara sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. Eu prometo que sempre estarei ao seu lado, em cada desafio, em cada conquista, em cada dia da nossa vida. Eles se beijaram novamente, com a certeza de que aquele amor era indestrutível. Não era apenas paixão, mas escolha, entrega e compromisso. Cada beijo selava a promessa de uma vida inteira juntos, repleta de risos, aventuras, momentos simples e extraordinários, mas sempre compartilhados lado a lado. Nos dias que se seguiram, Alexandre e Clara começaram sua vida de casados no interior. Alexandre passou a dividir seu tempo entre a cidade e o campo, mas agora com a certeza de que seu verdadeiro lar estava ao lado de Clara. Ela se sentia realizada, feliz e segura, sabendo que havia encontrado um amor que respeitava sua essência e transformava sua vida de maneira profunda. Eles continuaram a trabalhar juntos em projetos comunitários, cultivar a terra, organizar eventos na vila e, acima de tudo, aproveitar cada instante juntos. Cada amanhecer era celebrado com sorrisos, cada pôr do sol com abraços, e cada beijo era um lembrete do quanto a vida podia ser maravilhosa quando se escolhe amar de verdade. E assim, entre risadas, abraços
desafios superados e beijos intermináveis. Alexandre e Clara escreveram o capítulo final de sua história de amor. Uma história que começou com um pneu furado, cresceu com coragem, paciência e entrega, e terminou com a promessa de uma vida inteira juntos, repleta de felicidade, paixão e a certeza de que, às vezes, os maiores amores surgem nos lugares mais inesperados. Eles se beijaram mais uma vez, sob o céu estrelado, e sentiram que aquele momento era eterno. Um amor que venceu diferenças, distâncias e obstáculos, e que agora florescia plenamente, cheio de luz, esperança e promessas de um futuro compartilhado. E assim, a mais bela história de amor entre um milionário e uma moça do interior se consolidou, não apenas como um conto de romance, mas como um testemunho de que o amor verdadeiro transforma vidas, supera desafios e cria felicidade onde antes havia apenas silêncio. O que você achou dessa história? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito. Até a próxima.